Questão 91 do capítulo 1. Navegando na Ursa Maior. As 7 estrelas principais da Ursa Maior parecem estar sempre situadas a uma mesma distância da Terra, embora elas estejam muito afastadas entre si. A figura P1.91, já está aqui, indica a distância entre a Terra e cada uma dessas estrelas. As distâncias são dadas em anos-luz. Então está aqui cada estrela e a distância até a Terra. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano terrestre, e equivale a esse valor aqui em metros. A Alkaid, que é essa estrela, e Merak, que é essa outra estrela, estão 25,6 graus separadas no céu. Em um diagrama, mostra as posições relativas do Sol, de Alkaid e de Merak. Calcule a distância em anos-luz entre Alkaid e Merak, que é o que pede em A, né? Olha só, aqui ele fala que as distâncias são dadas em anos-luz, indica a distância entre a Terra e cada uma das estrelas. Aí aqui ele pede, mostra as posições relativas do Sol até essas estrelas. É a mesma, a distância da Terra para as estrelas e do Sol para as estrelas. Porque a distância entre a Terra e o Sol comparada a essas distâncias astronômicas aqui, é praticamente nada. Inclusive até a distância média da Terra ao Sol, como ela ficou orbitando, realmente posso considerar a mesma distância. Agora eu vou pegar essas duas estrelas, Alkaid e Merak, na letra A, e vou colocar em um diagrama. Então tá aqui. Como essa daqui mais distante mede 77 anos-luz e a outra mede 138, a outra tem que estar mais distante aqui. Tentei colocar em escala. E o ângulo de separação entre elas, entre essas duas, dá 25,6 graus. Então coloquei aqui juntinho aproximadamente 25,6 graus. Então aqui o Sol, Merak, Sol, Alkaid. Mostra as posições relativas ao Sol e Merak. Calcule a distância em anos-luz entre Alkaid e Merak. Então eu tenho que calcular essa distância D. Eu faço isso usando a lei dos cossenos. Então aqui está A. A lei dos cossenos eu uso quando eu tenho um triângulo. Eu sei dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Com essas informações eu consigo calcular o outro lado. Então é exatamente o que eu tenho aqui. O outro lado, que é o D, é igual a raiz quadrada de um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o cosseno é 25,6. O cosseno desse triângulo aqui, desse ângulo, que está oposto ao lado que a gente está calculando, é 25,6. Então assim eu montei a lei dos cossenos. Agora basta resolver para encontrar a distância. Aqui mantenho o negativo, vezes o cosseno desse ângulo. Isso daqui tem que ser feito numa calculadora científica, né, com esse tipo de ângulo. Resolvendo dá 76,21 anos-luz. Então, esse D vale 76,21. O que é bem razoável mesmo. Porque se eu somar uma coisa que é quase 80 com outra coisa que é quase 80, mas tem um ângulo de abertura aqui, vai dar próximo dessa que é quase 140 anos-luz. A B pede, para um habitante de um planeta na órbita de Merak, aqui, qual seria a separação angular entre Sol e Alkaid? Bom, esse habitante na órbita do planeta iria medir a mesma abertura angular, a separação angular, do que estando na superfície da estrela. Porque a distância, novamente, a distância entre a órbita do planeta, do habitante aqui, até a estrela, pode ser considerada essa mesma aqui, para o Sol, e essa mesma para Alkaid. Da outra vez, na letra A, que a gente usou a lei dos cossenos, a gente tinha dois lados e o ângulo entre eles. Conseguiu descobrir o terceiro lado. Agora que a gente tem os três lados do triângulo, a gente pode usar essas mesmas informações na lei dos cossenos para encontrar o ângulo entre dois lados, que está oposto a um terceiro. Então, esse ângulo aqui, esse lado que está oposto ao ângulo, eu coloco aqui, né, igual. Aí aqui que eu monto em relação a esses dois lados e o ângulo entre eles. E eu posso escrever assim, com tudo ao quadrado, ou tirar a raiz quadrada, como eu fiz aqui. Então, nesse caso aqui é mais conveniente colocar tudo ao quadrado. Então, a distância oposta ao ângulo que eu quero esse ângulo em azul, a distância oposta ao quadrado, 138 anos-luz ao quadrado. Agora, um lado ao quadrado e o outro lado ao quadrado. Esse outro lado foi o que eu calculei aqui, 76,21.
Então, um lado ao quadrado mais o outro ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno desse ângulo. Agora sim, nessa linha de conta, a única coisa que eu não sei é o cosseno. Desse ângulo. Eu posso isolar esse ângulo agora. Aqui, depois de eu fizer esse produto, eu posso simplificar todas as unidades. Então, eu vou ter o cosseno de θ igual a... Esqueci de colocar aqui. Vai ser esse quociente. 7.307,04 dividido por menos 11.736,34. Esse mesmo aqui. Agora eu aplico a função arco-cosseno aqui. Mantém esse sinal de menos, que ele é importante para dar o ângulo certo. Então, o θ fica igual a 128,51 graus. Até se eu colocar em um ciclo trigonométrico, dá certo aqui, porque quando eu faço o eixo dos cossenos, como o cosseno deu negativo aqui, realmente tem que ser um ângulo maior do que 90 graus para que a projeção dê aqui negativa. O cosseno é negativo desse lado. E esse é o ângulo de 128,51 graus. Então esse é o ângulo que responde à letra B. Assim a questão fica completamente resolvida.